E se um simples gesto de bondade mudasse seu destino para sempre? Miguel Souza, um pai solteiro afogado em dívidas, ajudava um idoso solitário todas as manhãs no Café Aurora. Ele não sabia que aquele homem humilde guardava um segredo de milhões. Até que numa terça-feira chuvosa, a porta do café não se abriu para Dr. Henrique, mas sim para seus advogados, acompanhados de 4 seguranças. E eles vieram buscar Miguel. Antes de continuarmos, me conta nos comentários. De onde você está conectado? Adoro saber até onde as nossas histórias conseguem alcançar. O despertador tocou às 4h15 da manhã, como todos os dias. Miguel Souza estendeu o braço no escuro, tateando a mesinha de cabeceira até encontrar o celular velho com a tela rachada. Silenciou o alarme antes que o som pudesse acordar Davi, que dormia no quarto ao lado. Por um momento ficou ali deitado, olhando para o teto descascado do apartamento de 2 quartos na Tijuca, ouvindo o barulho distante de um caminhão de lixo na rua. Mais um dia, mais uma batalha. Ele se levantou devagar, sentindo o peso familiar da exaustão nos ombros. 3 anos. 3 anos desde que o mundo virou de cabeça para baixo. 3 anos desde que a palavra viúvo se tornou parte de sua identidade, como uma cicatriz invisível que nunca deixava de doer. Miguel caminhou até o banheiro no escuro, evitando o ranger da tábua solta no corredor. Tomou um banho rápido de água morna. O chuveiro elétrico estava com defeito de novo, mas consertar custaria R$200 que ele simplesmente não tinha. Vestiu a calça preta de tecido fino e a camisa branca já amarelada nas axilas, apesar das lavagens insistentes. O uniforme do Café Aurora. Seu uniforme de trabalho há 2 anos e meio. Antes de sair do quarto, pegou a foto emoldurada na cômoda. Camila sorria para a câmera, o vento bagunçando seus cabelos cacheados, os olhos brilhando com aquela luz que só ela tinha. A foto tinha sido tirada em Búzios, numa viagem de fim de semana que eles mal podiam pagar, mas que fizeram mesmo assim. Ela estava grávida de 5 meses. Davi ainda não tinha nome. O mundo ainda fazia sentido. Bom dia, meu amor, ele murmurou, tocando o vidro com os dedos. Era um ritual. Todos os dias, a mesma saudação. Como se ela ainda estivesse ali, apenas em outro cômodo. Na cozinha minúscula, Miguel preparou o café da manhã de Davi com a precisão de quem repetiu aquele gesto 1000 vezes. 2 fatias de pão de forma com manteiga, um copo de leite com achocolatado, uma banana. Deixou tudo arrumado na mesinha da sala, ao lado de um bilhete escrito em letra caprichada. Bom dia, campeão. O papai te ama muito. Não esquece o remédio do coração, tá? Está do lado do copo. A tia Regina passa aqui às 7h. Beijo grande. Papai. Miguel olhou para o remédio. Um comprimido pequeno e rosa dentro de um copinho plástico. Captopril. 12,5 mg. R$58 a caixa. Davi precisava tomar todos os dias por causa da cardiopatia congênita diagnosticada aos 4 anos. O mesmo coração que batia forte no peito de Camila, mas que no filho precisava de ajuda química para funcionar direito. A cirurgia corretiva custaria R$82 mil. Miguel tinha R$28.400 guardados em uma poupança que crescia devagar, centavo por centavo. Cada gorjeta, cada hora extra, cada real que sobrava depois de pagar aluguel, luz, água, remédios, escola, comida. Faltavam R$53.600. E a fila de espera no SUS tinha 2 anos de atraso. Ele respirou fundo, afastando o peso daqueles números. Não agora. Agora era a hora de trabalhar. Miguel saiu do apartamento às 5 da manhã, trancando as 3 fechaduras da porta velha. O corredor do prédio cheirava a mofo e fritura. Desceu os 4 lances de escada. O elevador estava quebrado desde janeiro e saiu para a rua ainda mergulhada na escuridão. O ar estava úmido e frio. O céu começava a clarear com um tom acinzentado típico do outono carioca. Miguel caminhou 3 quadras até o ponto de ônibus, onde esperou 20 minutos até o 474 aparecer, chacoalhando ruidosamente. Dentro do ônibus quase vazio, ele encostou a cabeça na janela
e fechou os olhos. Não dormiu. Nunca conseguia dormir no transporte. Mas deixou a mente vagar. Pensou em Camila. Sempre pensava nela nas madrugadas. Lembrou do dia em que se conheceram, 8 anos atrás, no restaurante onde ele trabalhava como sous-chefe. Camila era médica residente. Tinha entrado no restaurante com um grupo de colegas depois de um plantão de 36 horas. Ela estava exausta, com olheiras profundas, mas ainda assim ria alto, contagiante. Miguel tinha preparado o prato dela pessoalmente, um risoto de limão siciliano com camarões. E quando ela pediu para cumprimentar o chefe, ele saiu da cozinha todo suado e nervoso. Esse risoto me fez esquecer que eu não durmo há 2 dias, ela tinha dito sorrindo. Você é bruxo ou só talentoso mesmo? Ele tinha se apaixonado naquele exato momento. Casaram 1 ano depois, numa cerimônia simples na praia. Davi nasceu 2 anos após o casamento. E então, quando o menino tinha 3 anos e meio, numa terça-feira chuvosa de março, Camila foi atropelada por um carro desgovernado na saída do hospital onde trabalhava. Morreu no local. Morte instantânea, disseram. Como se isso tornasse as coisas menos terríveis. Miguel tinha desmoronado. Por semanas, mal conseguiu sair da cama. Foi a mãe de Camila, Dona Célia, quem cuidou de Davi naquele período. Mas Dona Célia também estava destroçada. Tinha perdido o marido para o Alzheimer 2 anos antes e agora perdia a única filha. A dor dela era um espelho da dele. 6 meses depois da morte de Camila, Dona Célia sofreu um AVC e ficou com sequelas graves. Teve que se mudar para a casa da irmã em Petrópolis. Miguel ficou completamente sozinho. Um pai solteiro sem rede de apoio, sem família próxima, com um filho pequeno e cardiopata, trabalhando em um restaurante com horários impossíveis. Foi quando ele tomou a decisão mais difícil da vida. Abandonou a carreira de chefe. Pediu demissão do restaurante onde estava começando a construir um nome, guardou as facas japonesas que havia comprado com tanto orgulho e procurou um emprego com horário fixo. Algo que permitisse buscar Davi na escola. Algo que permitisse ser pai. O Café Aurora apareceu como uma tábua de salvação. Ou uma prisão disfarçada. Dependia do dia. O ônibus parou na Lapa às 5h40. Miguel desceu e caminhou 2 quadras até a rua Joaquim Silva, onde ficava o café. O estabelecimento era pequeno, espremido entre um bar decadente e uma loja de instrumentos musicais. A fachada tinha azulejos portugueses desbotados e uma placa de neon vermelha que piscava a palavra Aurora, com a letra R queimada. Miguel destrancou a porta de vidro e entrou. O cheiro familiar o recebeu. Café velho, óleo de fritura, detergente de pinho. Acendeu as luzes. O café tinha 10 mesas de fórmica bege, cadeiras de plástico verde musgo, um balcão comprido com banquetas giratórias e um ventilador de teto que fazia mais barulho do que ventilava. Na parede dos fundos, uma pintura desbotada mostrava uma aurora boreal sobre montanhas, completamente deslocada do contexto da Lapa, mas que dava nome ao lugar. Miguel amarrou o avental preto, ligou a cafeteira industrial e começou a rotina de abertura. Organizou as xícaras, conferiu o estoque de pães, ligou a chapa para aquecer. Às 6 em ponto, seu Marcelo chegou. Marcelo Tavares, 52 anos, era o dono do Café Aurora. Tinha herdado o negócio do pai, mas não herdara o amor pelo lugar. Para Marcelo, o café era apenas um ativo imobiliário. Ele chegava todos os dias de carro, um Civic prata. Usava camisa polo de marca e falava ao celular o tempo todo, fechando negócios paralelos de sei lá o quê. Bom dia, Miguel, disse Marcelo sem olhar para ele, já digitando no celular. Bom dia, seu Marcelo. Ontem a receita foi uma porcaria. R$ 470. Isso não paga nem a conta de luz. Miguel não respondeu. Sabia que qualquer coisa que dissesse seria usada contra ele. Você precisa vender mais, continuou Marcelo. Empurra sobremesa, café especial, suco natural.
A gente não pode ficar dependendo de meia dúzia de velhos que vêm aqui só pelo café com pão na chapa. Sim, senhor. Marcelo suspirou irritado. E aquele velho esquisito que senta sempre no canto, o que você fica perdendo tempo conversando com ele? Isso não traz dinheiro, Miguel. Você é garçom, não assistente social. Miguel sentiu o sangue ferver, mas engoliu a raiva. Precisava daquele emprego. Precisava daqueles R$ 2.200 por mês. Precisava das gorjetas. Precisava chegar em casa às 3 da tarde para buscar Davi. Entendido, disse apenas. Marcelo foi para o pequeno escritório nos fundos e Miguel voltou ao trabalho. Às 6h30, Regina, a cozinheira, chegou. Ela era uma mulher negra e robusta de 60 anos, viúva, com 3 filhos criados e uma paciência infinita com Marcelo. Era a única pessoa no café que tratava Miguel como gente. Dia, meu filho, disse ela, amarrando o avental. Dia, dona Regina. Dormiu bem? Mais ou menos. Ela olhou para ele com aquele jeito maternal que sempre o desarmava. Você precisa descansar, Miguel. Tá com cara de quem não dorme direito há semanas. Tá tudo bem. Só cansaço normal. Regina balançou a cabeça, mas não insistiu. Foi para a cozinha e começou a preparar os salgados do dia. Às 7h em ponto, Miguel destrancou a porta e virou a placa para aberto. Os primeiros clientes começaram a chegar. Sempre os mesmos rostos. Sempre a mesma rotina. Seu Joaquim, o jornaleiro aposentado, pediu café preto e pão francês com manteiga. Dona Aparecida, a costureira, pediu café com leite e bolo de fubá. 2 motoboys de aplicativo entraram, pediram café para a viagem, pagaram em moedas e saíram correndo. E então, às 7h15, como um relógio, ele chegou, Dr. Henrique Almeida Sampaio. Ou simplesmente, seu Henrique, como Miguel o chamava. A porta se abriu e o homem entrou devagar. Tinha 78 anos, mas parecia carregar o peso de 100. Era magro, quase frágil, com cabelos brancos ralos penteados para o lado, rugas profundas cortando o rosto como mapas de uma vida longa. Usava roupas simples, uma camisa xadrez desbotada, calças de brim marrom, um paletó de tweed surrado demais para o calor do Rio. Seus sapatos de couro marrom estavam gastos e rachados. Mas era o olhar que mais chamava a atenção. Olhos azuis desbotados, nublados, que pareciam olhar através das coisas, sem realmente vê-las. Um olhar perdido. Ele caminhou até a mesa do canto, perto da janela. Sempre a mesma mesa. Sentou-se devagar, com cuidado, como se os ossos doessem. Não olhou para ninguém. Apenas ficou ali, as mãos tremendo levemente sobre a mesa. Miguel pegou o cardápio plastificado e uma xícara limpa e foi até a mesa. Bom dia, seu Henrique, disse com um sorriso genuíno. O idoso demorou alguns segundos para levantar os olhos. Quando o fez, havia uma confusão momentânea no rosto, como se estivesse tentando lembrar onde estava. Bom dia, murmurou. O senhor quer que eu leia o cardápio hoje, ou já sabe o que vai querer? Seu Henrique olhou para o cardápio que Miguel segurava, mas não fez menção de pegá-lo. Suas mãos tremiam. Miguel já sabia. O idoso tinha dificuldade para segurar coisas pequenas, e ainda mais dificuldade para ler. Algo na visão. Algo na memória. Miguel não sabia exatamente o que era, mas reconhecia os sinais. Eram os mesmos sinais que o sogro, seu Augusto, tinha apresentado antes de ser diagnosticado com Alzheimer. Pode ler para mim? Pediu seu Henrique baixinho, quase envergonhado. Claro. Então hoje temos café preto, café com leite, café pingado. Tem pão francês, pão na chapa, pão de queijo. Tem bolo de fubá, bolo de cenoura, e a dona Regina fez um bolo de laranja fresquinho. Tem também tapioca, omelete e misto quente. Seu Henrique escutou atentamente, mas Miguel viu aquele olhar distante de novo. Então fez o que sempre fazia. O senhor gostou muito do pão de queijo com café preto ontem, disse gentilmente. E comentou que o bolo de fubá estava uma delícia anteontem. Quer repetir algum desses? O rosto do idoso se iluminou levemente. Ah, sim. O pão de queijo. Estava bom mesmo.
Então vou trazer pão de queijo quentinho e café preto. O senhor trouxe os remédios hoje? Seu Henrique tateou o bolso do paletó e tirou uma sacolinha plástica de farmácia amassada. Dentro dela, 4 cartelas de remédios diferentes. Miguel reconheceu alguns. Remédios para pressão, para colesterol. E um que ele conhecia bem, porque Dona Célia tomava. Donepezila. Remédio para Alzheimer. Deixa eu te ajudar a organizar, disse Miguel, pegando a sacolinha com cuidado. Ele abriu as cartelas e separou os comprimidos que tinham a marcação manhã. Colocou-os em um guardanapo de papel dobrado. Esses aqui o senhor toma agora com o café, tá bom? Obrigado, moço. Imagina, já volto com seu café. Miguel voltou para o balcão, preparou o café fresco e pediu para Regina esquentar 4 pães de queijo. Enquanto esperava, observou seu Henrique pela janela de serviço da cozinha. O idoso estava olhando pela janela, mas seus olhos não focavam em nada específico. Apenas olhavam, como se procurassem algo que não estava mais lá. Quando Miguel voltou com a bandeja, colocou tudo na mesa com cuidado. Aqui está, seu Henrique. Café bem quente, pão de queijo saindo do forno. Você é um bom rapaz, disse o idoso de repente, olhando para Miguel com uma clareza repentina nos olhos. Miguel sorriu. Obrigado. O senhor também é muito gentil. Você me lembra alguém. É? Meu filho. A voz ficou distante de novo. Ele tinha seus olhos gentis. Miguel sentiu um aperto no peito. O senhor tem filho? Mas seu Henrique já tinha desviado o olhar, voltando para a janela. O momento de clareza tinha passado, como uma nuvem cobrindo o sol. Miguel não insistiu. Apenas colocou o guardanapo com os remédios ao lado do café. Qualquer coisa me chama, tá bom? Durante a manhã, Miguel serviu outros clientes, limpou mesas, anotou pedidos, levou café. Mas sempre mantinha um olho em seu Henrique. O idoso comia devagar, mastigando com cuidado, tomando pequenos goles de café. Às vezes pegava uma caneta do bolso e rabiscava algo em um caderninho velho que sempre carregava. Miguel nunca perguntou o que ele escrevia. Às 8h30, enquanto limpava uma mesa próxima, Miguel ouviu a voz de Marcelo vindo do escritório. Ele estava ao telefone e falava alto. Não, eu entendo. Sim, a proposta está de pé. 85 mil pelo ponto, mais a transferência do contrato de aluguel. É um ótimo negócio. Sim, a localização é privilegiada. Miguel parou de limpar, o pano congelado na mão. Seu coração disparou. Marcelo estava vendendo o café. Ele tentou escutar mais, mas Marcelo abaixou a voz. Alguns minutos depois, saiu do escritório com um sorriso no rosto. Miguel, vou sair agora. Volto só à tarde. Qualquer coisa me liga. Sim, senhor. Marcelo saiu e Miguel ficou ali, parado, tentando processar. Se o café fosse vendido, se novos donos assumissem, ele poderia perder o emprego, o horário perfeito, a estabilidade frágil que tinha construído. Moço! Miguel piscou, voltando à realidade. Seu Henrique o chamava, acenando levemente. Sim, seu Henrique. Pode me trazer um copo d'água? Claro, já trago. Enquanto enchia o copo na pia, Miguel forçou os pensamentos sobre a venda do café para um canto da mente. Não agora. Uma crise de cada vez. Ele levou a água para seu Henrique, que agradeceu com um aceno de cabeça. Então o idoso olhou para Miguel com aquela clareza repentina de novo. Você tem filhos? Miguel hesitou, mas respondeu. Tenho. Um menino, Davi, 7 anos. 7 anos, repetiu seu Henrique sorrindo levemente. Idade boa, idade de descobrir o mundo. Ele é curioso demais. Pergunta tudo. Meu filho era assim. A voz ficou distante. Sempre me perguntando sobre as estrelas, sobre o mar, sobre como as coisas funcionavam. Ele parou, os olhos marejando. Eu devia ter passado mais tempo com ele. Miguel não sabia o que dizer. Ficou ali, de pé ao lado da mesa, sentindo que aquele momento pedia silêncio.
Não cometa o mesmo erro que eu, moço, disse seu Henrique, olhando direto para ele. O tempo passa, e quando você percebe, as pessoas que você ama não estão mais aqui. Miguel engoliu em seco. Eu faço o possível, seu Henrique. Trabalho muito, mas é tudo por ele. Eu sei. Eu vejo. O idoso sorriu de novo, um sorriso triste. Por isso eu sei que você é um bom homem. Depois disso, seu Henrique voltou ao silêncio. Miguel voltou ao trabalho, mas carregava as palavras do idoso como pedras no bolso. Às 10 da manhã, quando o movimento diminuiu, Miguel aproveitou para pegar seu celular e checar as mensagens. Tinha uma da Regina, a vizinha que levava Davi para a escola todas as manhãs. Davi foi tranquilo hoje, mas ele perguntou se você vai poder ir na apresentação da escola sexta que vem. Eu disse que você ia tentar. A apresentação. Miguel tinha esquecido completamente. Davi ia tocar flauta doce na apresentação de fim de trimestre. Ele tinha ensaiado durante semanas, e sexta-feira à tarde era justamente quando Miguel trabalhava. Ele digitou uma resposta rápida. Obrigado, Regina. Vou dar um jeito de ir. Beijo no Davi. Mas enquanto guardava o celular, a angústia apertou. Como ia conseguir folga? Marcelo nunca liberava ninguém, e se ele insistisse, poderia ser mandado embora. E se fosse mandado embora agora, com o café sendo vendido, com as contas acumulando? Moço! Era seu Henrique de novo. Ele estava de pé ao lado da mesa, segurando o caderninho velho e algumas notas amassadas de dinheiro. Quanto foi? Miguel calculou mentalmente. R$16, seu Henrique. O idoso estendeu uma nota de 20. Miguel foi buscar o troco, mas quando voltou, seu Henrique já estava perto da porta. Seu Henrique, o troco! O idoso se virou, confuso por um momento, mas então sorriu. Fica para você, moço. Você merece. Não precisa. Fica, insistiu gentilmente. Então, antes de sair, acrescentou baixinho. Até amanhã. A porta se fechou. Miguel ficou ali, segurando a nota de 20, sentindo um misto estranho de gratidão e tristeza. R$4 de gorjeta. Não era muito, mas vindo de um homem que claramente não tinha muito, significava tudo. Miguel guardou o dinheiro no bolso e voltou ao trabalho, sem saber que aquele seria o penúltimo dia que veria seu Henrique entrar por aquela porta. Sem saber que na terça-feira seguinte, tudo mudaria. E que 4 seguranças de terno preto trariam consigo um segredo que ele jamais imaginaria. A semana seguiu seu ritmo previsível. Toda manhã, às 7h15 em ponto, seu Henrique empurrava a porta do Café Aurora e caminhava até sua mesa no canto. E toda manhã, Miguel o recebia com o mesmo sorriso genuíno, a mesma paciência infinita. Na quarta-feira, Miguel notou que o idoso estava usando a mesma camisa xadrez de segunda-feira. Havia uma mancha de café no colarinho. Na quinta, a mesma camisa novamente. Miguel não comentou nada, mas ficou preocupado. Será que seu Henrique morava sozinho? Será que tinha alguém cuidando dele? Seu Henrique, disse Miguel naquela quinta-feira, enquanto servia o café. O senhor mora aqui perto? O idoso demorou para responder como se precisasse traduzir a pergunta primeiro. Moro em Laranjeiras, um apartamento. Ah, é pertinho então. O senhor vem a pé? Venho de táxi, todos os dias. Ele olhou para o café na xícara. É a única coisa que eu ainda consigo fazer sozinho. Sair de casa, vir aqui. A voz dele carregava uma solidão tão profunda que Miguel sentiu um aperto no peito. O senhor tem família, seu Henrique? Alguém que mora com o senhor? O rosto do idoso se fechou por um momento como uma porta batendo. Uma vez tive. Então, após um longo silêncio. Meu filho morreu, faz 6 anos, acidente de barco. Miguel sentou-se na cadeira ao lado, esquecendo por um momento que havia outros clientes. Sinto muito. Ele tinha 42 anos. Guilherme. Era arquiteto. Desenhava prédios bonitos, sabe? Prédios que pareciam esculturas. Os olhos de seu Henrique brilharam com lágrimas contidas.
Eu trabalhei demais a vida inteira. Construí uma empresa grande, fiz muito dinheiro. Mas quando quis passar tempo com meu filho, já era tarde. Ele já era adulto. E quando ele finalmente voltou para perto de mim, quando finalmente tínhamos tempo, o mar levou ele. Miguel não sabia o que dizer. Tocou levemente a mão enrugada do idoso sobre a mesa. O senhor ainda pode honrar a memória dele. Ainda tem tempo. Seu Henrique olhou para Miguel, e por um momento, a névoa nos olhos dele se dissipou completamente. Você me lembra ele, sabia? Não fisicamente, mas no jeito, no coração. Guilherme era gentil assim. Ele via as pessoas, assim como você me vê. Eu só faço o que é certo. Não. A voz do idoso ficou firme. A maioria das pessoas olha para mim e vê um velho confuso, um estorvo. Alguém que esquece as coisas, que repete as mesmas histórias, mas você me trata como se eu ainda importasse. Miguel sentiu um nó na garganta. O senhor importa. Seu Henrique apertou a mão de Miguel com uma força surpreendente. Por favor, não muda. O mundo precisa de pessoas como você. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. Não era mais apenas garçom e cliente. Era algo mais profundo. Uma conexão entre duas almas solitárias que se reconheceram na dor um do outro. Na sexta-feira, Miguel conseguiu um milagre. Marcelo estava de bom humor. Aparentemente, um dos negócios paralelos tinha dado certo. E concordou em deixar Miguel sair às 14h, desde que ele cobrisse o turno de sábado de manhã. Miguel aceitou na hora. Às 2h30, ele estava sentado na plateia improvisada do pátio da escola municipal, cercado de pais e mães com celulares erguidos, gravando. Quando Davi subiu no pequeno palco de madeira, segurando sua flauta doce com as duas mãos, o coração de Miguel quase explodiu de orgulho. O menino estava nervoso. Miguel via nos olhos dele, na forma como mordia o lábio inferior, igualzinho a Camila fazia. Mas quando a música começou, Davi tocou cada nota com concentração absoluta. Era uma versão simples de Asa Branca, mas para Miguel era a mais bela sinfonia do mundo. Quando terminou, Miguel aplaudiu de pé, assobiando alto. Davi procurou o pai na plateia, e quando seus olhos se encontraram, o sorriso que iluminou o rosto do menino valeu cada centavo de dívida, cada madrugada perdida, cada sonho adiado. Depois da apresentação, Davi veio correndo. Papai, você veio! Miguel o pegou no colo, mesmo ele já estando grande demais para isso. Claro que eu vim, campeão. Você tocou perfeitamente. Eu errei uma nota no meio. Eu não percebi. Foi lindo. Davi abraçou o pescoço do pai com força. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filho. Mais que tudo no mundo. Naquela noite, enquanto colocava Davi para dormir, Miguel se deu ao luxo de deitar ao lado do menino por alguns minutos, ouvindo sua respiração ficando lenta e profunda. Passou a mão pelos cabelos cacheados de Davi, cabelos iguais aos de Camila, e sussurrou. Tá vendo, meu amor? Nosso menino tá crescendo. Tá ficando forte. Você ficaria tão orgulhosa dele. No sábado de manhã, Miguel chegou ao café às 5h como sempre. O fim de semana no Aurora era diferente. Mais turistas perdidos, menos regulares. Mas às 7h15, como um ritual sagrado, seu Henrique apareceu. Só que naquele dia, ele parecia diferente, mais frágil, mais confuso. Bom dia, seu Henrique, disse Miguel, indo até a mesa com o cardápio. O idoso olhou para ele sem reconhecimento imediato. Quem é você? Miguel sentiu um frio na espinha. Sou eu, Miguel, o garçom. A gente conversa todo dia. Seu Henrique piscou várias vezes, como se estivesse tentando reorganizar os arquivos embaralhados da mente. Então, lentamente, o reconhecimento voltou. Miguel, sim, desculpa. Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Quer que eu chame alguém? O senhor tem um telefone de emergência? Não, eu só... Às vezes eu fico confuso. Ele olhou para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Tá ficando pior. Eu sei que tá ficando pior.
Miguel sentou-se. O senhor toma os remédios direitinho? Tento, mas às vezes esqueço. Moro sozinho, sabe? Depois que a Beatriz morreu, minha esposa, não tem mais ninguém. O senhor não tem outros parentes? Sobrinhos, primos? O rosto de seu Henrique se contraiu. Tenho um sobrinho, Gustavo, filho da minha irmã. A voz ficou amarga. Mas ele só aparece quando precisa de dinheiro. Quando eu disse que ia tirar ele do testamento, ele parou de atender minhas ligações. Por que o senhor quis tirar ele do testamento? Seu Henrique olhou pela janela. Porque ele não se importa comigo. Só se importa com o que eu tenho. Então virou-se para Miguel. Sabe quantas vezes ele me visitou nos últimos 3 anos? Nenhuma. Nem no aniversário. Nem no Natal. Nada. Miguel sentiu raiva de um homem que nunca tinha visto. Como alguém podia abandonar um idoso sozinho, especialmente um idoso claramente doente? Bom, o senhor tem um amigo aqui, disse Miguel. Eu sempre vou estar aqui toda manhã. Pode contar comigo. Seu Henrique segurou a mão de Miguel de novo. Você é especial, Miguel. Muito especial. Então, de repente, tirou do bolso o caderninho velho que sempre carregava e uma caneta. Posso te pedir um favor? Claro. Pode. Pode me dizer seu nome completo? E o nome do seu filho? Miguel Souza. E meu filho é Davi Souza. O idoso anotou cuidadosamente, a mão tremendo tanto que as letras saíam tortas. Davi. Nome bonito. Ele fechou o caderninho e o guardou no bolso interno do paletó, bem perto do coração. Obrigado. Por que, seu Henrique? Mas o idoso apenas sorriu, aquele sorriso enigmático e triste. Para eu não esquecer. O domingo amanheceu cinzento com ameaça de chuva. Miguel tinha folga aos domingos. Era seu dia sagrado com Davi. Eles foram ao aterro do Flamengo voar pipa, uma pipa barata de R$ 5 comprada na esquina. Davi corria pelo gramado, rindo enquanto a pipa subia, e Miguel corria atrás dele, fingindo que ia pegá-lo. Por algumas horas, tudo estava certo no mundo. Não havia dívidas, não havia cirurgias pendentes, não havia cafés sendo vendidos ou empregos ameaçados. Só havia um pai e um filho, um pedaço de plástico colorido no céu, e amor. À noite, enquanto preparava o jantar, macarrão com molho de tomate e salsicha, a comida favorita de Davi, Miguel recebeu uma mensagem de Dona Regina, a cozinheira do café. Miguel, você viu o seu Henrique hoje? Ele ligou aqui no café procurando por você. Parecia confuso. Eu disse que você estava de folga. Ele agradeceu e desligou. Só achei estranho. Miguel franziu a testa. Seu Henrique tinha o número do café? E por que estaria ligando num domingo? Ele pensou em ligar de volta, mas não tinha o telefone do idoso. Pensou em ir até Laranjeiras procurá-lo, mas nem sabia o endereço exato. Decidiu que na segunda-feira conversaria com ele, veria se estava tudo bem. Mas a segunda-feira trouxe uma tempestade. Miguel acordou com o barulho de trovões e o tamborilar violento da chuva contra a janela. Às 4h15, estava mais escuro que o normal. Ele preparou Davi para a escola, deixou o café da manhã pronto e saiu para a chuva com uma sombrinha velha que mal protegia. O ônibus demorou 40 minutos. Chegou ao Aurora encharcado, de mau humor. Marcelo estava lá, mais irritado que o normal. Atraso de novo, Miguel? O trânsito estava impossível por causa da chuva. Sempre tem uma desculpa. Marcelo bufou. Aliás, preciso falar com você. Entra aqui. Miguel seguiu o patrão até o pequeno escritório. Seu coração disparou. Era sobre a venda? Seria demitido? Marcelo fechou a porta. Senta. Miguel sentou, as mãos úmidas de suor. Eu recebi uma proposta muito boa pelo ponto, disse Marcelo direto. Uma rede de cafés gourmet quer comprar o Aurora. Vão reformar tudo, mudar o conceito. É uma grana boa. E a equipe? Eles vão trazer a equipe deles. Gente nova, mais jovem, alinhada com a marca. Marcelo olhou para Miguel sem emoção. Tô te dando um aviso prévio de 1 mês. Procura outro emprego. Desculpa, mas é negócio. Miguel sentiu o chão desabar. 1 mês? É o que a lei manda.
Você vai receber direitinho, as férias proporcionais, tudo certinho. Seu Marcelo, por favor. Eu tenho um filho, tenho contas, eu preciso desse emprego. Todo mundo tem contas, Miguel. Isso aqui não é caridade. É um negócio. E eu recebi uma oferta que eu não posso recusar. Mas, assunto encerrado. Você tem até o fim do mês. Marcelo abriu a porta, indicando que a conversa tinha acabado. Miguel saiu do escritório cambaleando. 1 mês, 30 dias para encontrar outro emprego com o mesmo horário, o mesmo salário, a mesma flexibilidade para buscar Davi. Impossível. Amanhã foi um borrão. Miguel serviu café, anotou pedidos, limpou mesas, tudo no piloto automático. Sua mente estava num loop de desespero. O que faria? Como pagaria as contas? Como... 7h15. Miguel olhou para o relógio. Então olhou para a porta. Seu Henrique não tinha chegado. Esperou 5 minutos. 10. 15. 7h30. Nada. Uma sensação ruim se instalou no estômago de Miguel. Seu Henrique nunca se atrasava. Nunca. As horas passaram devagar, pesadas como chumbo. 8 horas. 9. 10. Nenhum sinal do idoso. Miguel tentou se concentrar no trabalho, mas a preocupação roía por dentro. Onde estava seu Henrique? Será que tinha acontecido algo? Será que ele tinha se perdido, confuso pela doença? Será que tinha caído em casa? Ao meio-dia, quando o movimento diminuiu, Miguel pegou o celular e buscou no Google Henrique Almeida Sampaio Laranjeiras, Rio de Janeiro. Os resultados apareceram lentamente, devido ao sinal ruim de internet. E então Miguel viu. A primeira notícia era de um site de economia, de 3 dias atrás. Empresário Henrique Almeida Sampaio, 78, fundador do Grupo Sampaio Incorporações, uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro, foi internado em estado delicado no Hospital Samaritano. Miguel leu a matéria completa, o sangue gelando. Henrique Almeida Sampaio não era apenas um idoso solitário. Era um bilionário. Dono de um império imobiliário avaliado em mais de 500 milhões de reais. Viúvo há 5 anos. Único filho morto em acidente náutico. Sobrinho único, Gustavo Sampaio, apontado como herdeiro universal. Segundo a notícia, Henrique tinha sofrido um episódio de confusão mental grave na sexta-feira e tinha sido internado por precaução. O estado de saúde era estável, mas havia preocupações devido à idade avançada e ao Alzheimer em progressão. Miguel largou o celular, atordoado. Seu Henrique, o velhinho humilde que tomava café preto com pão de queijo, que usava roupas velhas e pagava com notas amassadas, que esquecia coisas e repetia histórias. Era um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, e Miguel não tinha feito a menor ideia. Durante o resto do dia, Miguel não conseguiu pensar em outra coisa. Queria visitar seu Henrique no hospital, mas seria estranho. Eles eram amigos, mas... eram mesmo? Ou Miguel era apenas um garçom que fazia o trabalho dele? Não, era mais que isso. Tinha que ser. À noite, já em casa, depois de colocar Davi para dormir, Miguel ficou sentado no sofá velho, o celular na mão, pesquisando mais sobre Henrique Almeida Sampaio. Encontrou fotos antigas, de quando o empresário ainda estava ativo. Um homem elegante, de terno caro, em inaugurações de prédios, em eventos sociais. Ao lado dele, uma mulher linda de cabelos grisalhos, Beatriz, presumivelmente. E um homem mais jovem, sorridente, de óculos, Guilherme, o filho arquiteto. Todas as matérias pintavam Henrique como um magnata respeitado, mas distante. Um homem que construiu um império, mas perdeu a família no processo. Que ficou sozinho no topo, cercado de dinheiro, mas vazio de afeto. Miguel entendeu então por que seu Henrique ia ao Aurora todas as manhãs. Ele não estava procurando café. Estava procurando humanidade. Estava procurando alguém que o visse não como uma conta bancária, mas como uma pessoa. E tinha encontrado isso em Miguel. A terça-feira amanheceu ainda chuvosa. Miguel foi trabalhar com o coração pesado, dividido entre a preocupação com seu Henrique e o pânico sobre sua própria situação.
Um mês de aviso prévio. Um mês até o desemprego. O café estava vazio por causa do temporal. Apenas 2 clientes na manhã toda. Miguel limpava o balcão pela 5ª vez, só para ter algo para fazer quando a porta se abriu. Não era seu Henrique. Eram 2 homens de terno escuro e gravata, carregando pastas de couro. Atrás deles, 4 seguranças de ombros largos, ternos pretos, fones de ouvido nos ouvidos, olhares sérios varrendo o ambiente. O café inteiro ficou em silêncio. Os 2 homens de terno se aproximaram do balcão. Um deles, por volta de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina, olhou diretamente para Miguel. Bom dia, estamos procurando o senhor Miguel Souza. Miguel sentiu o estômago revirar. Sou eu. O homem abriu a pasta e tirou um cartão de visita, estendendo-o. Meu nome é Dr. Philip Anderson, advogado do espólio do Sr. Henrique Almeida Sampaio. Este é o Dr. Roberto Mendes, também representante legal. Precisamos conversar com o senhor urgentemente. Miguel pegou o cartão com mãos trêmulas. Olhou para os 4 seguranças parados junto à porta, como sentinelas. Sobre o quê? Dr. Anderson olhou ao redor, notando os poucos clientes que agora olhavam descaradamente. É um assunto delicado. Seria possível conversarmos em particular? Marcelo saiu do escritório, os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Senhor Marcelo Tavares? Perguntou o advogado. Sim, precisamos usar seu escritório por alguns minutos. É sobre um assunto legal envolvendo seu funcionário, o senhor Miguel Souza. Marcelo olhou de Miguel para os advogados, completamente perdido. Tá bom. Os 5 homens, os 2 advogados, Miguel e Marcelo, entraram no pequeno escritório. Os 4 seguranças ficaram na porta, bloqueando qualquer visão de dentro. Dr. Anderson fechou a porta e abriu a pasta novamente, tirando vários documentos. Senhor Miguel Souza, começou formalmente. O senhor conhecia o senhor Henrique Almeida Sampaio? Conheço, quer dizer, ele vem aqui todo dia. Ele tá bem? Eu vi na internet que ele foi internado. O senhor Henrique faleceu ontem à noite, disse o advogado, a voz neutra, mas gentil. Miguel sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dele. O quê? Não pode ser. Infelizmente sim. Complicações decorrentes da pneumonia e do Alzheimer avançado. Miguel sentou-se na cadeira, as pernas falhando. Seu Henrique. Morto. Aquele homem gentil, solitário, que só queria ser visto. Morto. Eu sinto muito, murmurou, a voz embargada. Dr. Anderson esperou um momento respeitoso, então continuou. Senhor Miguel, o motivo da nossa visita é que o senhor Henrique Almeida Sampaio, em testamento lavrado e registrado há 2 semanas, incluiu o senhor como beneficiário de uma parte significativa de seu espólio. O mundo parou. Miguel piscou, certo de ter ouvido errado. Como? O senhor foi incluído no testamento do falecido. Marcelo, que estava encostado na parede, ficou pálido. Isso é sério? Dr. Roberto Mendes, o segundo advogado, falou pela primeira vez. É completamente sério. E também é completamente irregular. Miguel franziu a testa. Irregular? Senhor Miguel, disse Dr. Mendes, a voz mais dura que a do colega. O senhor está sendo investigado por suspeita de manipulação de idoso vulnerável. E com essas palavras, o outro sapato finalmente caiu. O silêncio no pequeno escritório era ensurdecedor. Miguel olhou do Dr. Anderson para o Dr. Mendes, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Manipulação? Eu não entendo. Doutor. Mendes colocou um tablet sobre a mesa, a tela mostrando uma série de documentos legais. Há 2 semanas, o senhor Henrique Almeida Sampaio alterou seu testamento. Ele incluiu o senhor, Miguel Souza, como beneficiário de 15% de seu patrimônio líquido,
além da propriedade deste estabelecimento comercial e um fundo fiduciário de R$ 500 mil destinados ao menor Davi Souza, especificamente para despesas médicas. Miguel sentiu a sala girar. 15% de 500 milhões era R$ 75 milhões, mais a propriedade do café, mais R$ 500 mil para a cirurgia de Davi. Isso não pode estar certo, sussurrou. Eu nem sabia que ele era rico. Eu só servia café para ele. É exatamente esse o problema, disse Dr. Mendes, cruzando os braços. Um homem com Alzheimer diagnosticado, vulnerável, solitário, de repente muda seu testamento para beneficiar um estranho. Um garçom que, convenientemente, passava todas as manhãs conversando com ele. O sobrinho do falecido, Gustavo Sampaio, entrou com uma ação alegando que o senhor se aproveitou da condição mental debilitada do tio para obter vantagens financeiras. Isso é mentira. A voz de Miguel saiu mais alta do que pretendia. Eu não sabia de nada disso. Eu nem sabia o sobrenome dele até ontem. Dr. Anderson levantou a mão num gesto conciliador. Senhor Miguel, eu acredito que precisamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, o senhor tinha conhecimento da condição financeira do senhor Henrique? Não, nenhum. Ele vestia roupas velhas, pagava com dinheiro amassado, nunca mencionou nada sobre empresa ou fortuna. O senhor alguma vez pediu dinheiro a ele? Alguma vez mencionou suas próprias dificuldades financeiras? Miguel hesitou. Uma vez ele perguntou se eu tinha filhos. Eu disse que sim. Ele perguntou sobre o Davi, e eu contei que meu filho tinha um problema no coração, que precisava de cirurgia. Dr. Mendes anotou algo num bloco. Então o senhor mencionou especificamente que precisava de dinheiro para uma cirurgia. Não foi assim. Ele perguntou, e eu não pedi nada, só contei a verdade. O senhor sabe que há gravações de segurança do café? Perguntou o Dr. Mendes, apontando para a pequena câmera no canto do teto. Marcelo, que tinha ficado calado até então, pigarreou. As câmeras não gravam áudio, só imagem, e eu só guardo as gravações por 2 semanas. Conveniente, murmurou o Dr. Mendes. Olha aqui. Marcelo de repente ficou defensivo. O Miguel é um bom funcionário. Eu nunca vi ele fazer nada suspeito. Ele sempre foi gentil com todo mundo, especialmente com os mais velhos. Gentileza calculada pode ser uma estratégia, retrucou o Dr. Mendes. Miguel sentiu lágrimas de frustração queimando nos olhos. Eu não sou assim. Eu não sou. Meu sogro tinha Alzheimer. Eu sei como é doloroso. Eu vi no seu Henrique a mesma confusão, a mesma solidão, e eu só quis ajudar. Dr. Anderson estudou o rosto de Miguel por um longo momento. Então abriu outra pasta. Há algo que precisa saber. No testamento, o Sr. Henrique escreveu uma carta. Uma declaração de próprio punho. Posso ler para o senhor? Miguel acenou com a cabeça, incapaz de falar. O advogado ajustou os óculos e começou a ler. Eu, Henrique Almeida Sampaio, em plena consciência e lucidez, deixo esta declaração. Sei que minha mente está falhando. Sei que logo não lembrarei nem meu próprio nome, mas hoje, agora, eu lembro. E quero registrar. Miguel Souza não me pediu nada. Jamais. Ele não sabe quem eu sou. Não sabe o que eu tenho. Ele apenas me tratou como um ser humano. Em um mundo onde fui valorizado apenas pelo que possuo, Miguel me valorizou pelo que sou. Ele me ouviu quando ninguém mais ouvia. Ele organizou meus remédios quando eu não conseguia lembrar quais tomar. Ele leu o cardápio para mim quando as letras viraram borrões. Ele anotou minhas histórias quando eu as repeti pela 10ª vez. Não por obrigação, por bondade genuína. Meu sobrinho Gustavo me abandonou. Ligou pela última vez há 3 anos, pedindo dinheiro para pagar dívidas de jogo. Quando recusei, ele me chamou de velho senil e disse que esperaria eu morrer para ter o que é dele por direito. Meu filho morreu. Minha esposa morreu. Eu estava morrendo sozinho, esquecido, até encontrar Miguel. Ele não é meu filho. Mas é o que o universo me enviou quando eu mais precisei. Por isso deixo a ele e ao filho dele uma parte do que construí. Não é caridade, é gratidão.
e que Gustavo aprenda que herança se constrói com afeto, não com ganância. O silêncio que seguiu era pesado como chumbo. Miguel tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, sem nem tentar escondê-las. Ele escreveu isso? Conseguiu dizer. Sim, de próprio punho, datado e assinado, reconhecido em cartório na presença de 3 testemunhas. Mesmo assim, interrompeu o Dr. Mendes, essa carta não prova nada definitivamente. Um advogado experiente argumentaria que ela foi escrita sob influência, que o Sr. Miguel plantou essas ideias na cabeça de um homem vulnerável. Mas isso é absurdo, explodiu Miguel. Como eu ia fazer isso? Eu mal conversava 15 minutos com ele por dia. 15 minutos por dia durante meses é tempo suficiente para manipulação psicológica, disse Dr. Mendes friamente, especialmente com alguém com declínio cognitivo. Dr. Anderson fechou a pasta. Senhor Miguel, vou ser honesto com o senhor. Gustavo Sampaio contratou uma equipe jurídica poderosa. Eles vão tentar provar que o senhor exerceu influência indevida sobre o falecido. Se conseguirem, o testamento será anulado e o senhor poderá enfrentar processo criminal. Criminal? A voz de Miguel saiu estrangulada. Sim, estelionato, abuso de idoso, apropriação indébita. As acusações são sérias. Gustavo não está brincando. Ele quer não apenas anular o testamento, ele quer ver o senhor preso. Miguel sentou-se pesadamente na cadeira, a cabeça entre as mãos. Meu Deus! E o Davi? Se eu for preso, o que acontece com meu filho? Pela primeira vez, doutor. Mendes pareceu menos hostil. Há uma audiência preliminar marcada para sexta-feira. 3 dias. O juiz vai analisar as evidências iniciais e decidir se há caso para prosseguir. E até lá? Até lá, o senhor está livre. Mas há uma ordem judicial impedindo o senhor de acessar qualquer parte da herança ou de falar publicamente sobre o caso. Miguel ergueu a cabeça. Eu não quero a herança. Nunca quis. Eu só queria que o seu Henrique não se sentisse tão sozinho. Doutor. Anderson estudou Miguel por um longo momento. Então guardou os documentos e se levantou. Vamos estar em contato. E senhor Miguel? Sugiro que contrate um advogado. Um bom. Os 2 advogados saíram, seguidos pelos 4 seguranças. A porta do café se fechou atrás deles e Miguel ficou ali, sentado no escritório de Marcelo, sentindo como se sua vida inteira tivesse implodido em questão de minutos. Miguel, disse Marcelo suavemente, toma o dia de folga, vai para casa, fica com teu filho. E o café? Eu dou conta, vai. Miguel saiu do Aurora como um zumbi. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava cinzento. Pegou o ônibus de volta para casa, olhando pela janela sem ver nada. Como tinha chegado a esse ponto? Como um gesto simples de bondade tinha virado isso? Quando chegou em casa, eram 11 da manhã. Davi estava na escola. A casa estava silenciosa, vazia. Miguel sentou-se no sofá e, pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de Camila, chorou. Chorou por seu Henrique. Chorou por si mesmo. Chorou pela injustiça de tudo. O celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Senhor Miguel Souza? Uma voz feminina, jovem, eficiente. Sim. Meu nome é doutora Patrícia Alves. Sou repórter do jornal O Globo. Soubemos que o senhor foi incluído no testamento do empresário Henrique Almeida Sampaio e está sendo acusado de manipulação. Gostaria de comentar? Como você conseguiu meu número? Fontes. Então, o senhor aceita dar uma entrevista? Não tenho nada a declarar. Miguel desligou, as mãos tremendo. 5 minutos depois, outro número. Depois outro. Repórteres, jornalistas. Todos querendo a história do garçom golpista ou do herói humilde, dependendo do ângulo que quisessem dar. Miguel desligou o celular completamente. Às 3 da tarde, foi buscar Davi na escola. O menino veio correndo, o sorriso habitual no rosto. Pai, você não está trabalhando? Tirei o dia de folga, campeão. Vamos tomar sorvete? Os olhos de Davi brilharam.
Sério? Sério. Foram até a sorveteria da esquina. Enquanto Davi atacava uma casquinha de chocolate com granulado, Miguel tentou memorizar aquele momento. O sorriso do filho, a inocência, a alegria simples de um sorvete numa tarde de terça-feira. Porque não sabia quanto tempo mais teria essas coisas. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, Miguel procurou advogado gratuito Rio de Janeiro no Google. Encontrou alguns contatos de defensoria pública, serviços de assistência jurídica. Anotou todos. Então, numa súbita inspiração, pesquisou Gustavo Sampaio, Rio de Janeiro. As matérias apareceram rapidamente. Gustavo Sampaio, 45 anos, playboy carioca, conhecido por frequentar cassinos clandestinos, festas caras, carros importados. Filho de Teresa Sampaio, irmã mais nova de Henrique. Teresa tinha morrido de câncer 10 anos atrás. Uma matéria de fofoca social de 2 anos atrás mencionava que Gustavo tinha sido flagrado brigando num cassino em São Paulo por causa de dívidas não pagas. Outra matéria mais antiga mostrava ele em eventos sociais ao lado do tio, Henrique, mas sempre com aquele sorriso falso de quem está ali por interesse. Miguel sentiu raiva. Aquele homem tinha abandonado o tio, tinha o chamado de senil e agora queria roubar a última vontade de Henrique. Mas o que Miguel podia fazer? Ele era um garçom desempregado, com R$7.000 na poupança e uma montanha de dívidas. Gustavo era rico, poderoso, tinha advogados caros, era Davi contra Golias. Só que desta vez, Davi não tinha uma funda. Na quarta-feira de manhã, Miguel voltou ao Aurora. Não porque quisesse, mas porque precisava do dinheiro. Marcelo não disse nada, apenas acenou quando ele chegou. Mas o clima no café tinha mudado. Os clientes regulares olhavam para ele de forma diferente. Alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Um casal que sempre sentava na janela pediu para mudar de mesa quando Miguel foi atender. Dona Regina veio até ele no meio da manhã. Não liga para eles, meu filho. Quem te conhece sabe quem você é. Obrigado, Dona Regina. E Miguel, eu queria te dizer, eu vi. Vi como você tratava o seu Henrique. Não tinha nada de errado ali. Só tinha bondade. Miguel sentiu um nó na garganta. A senhora pode testemunhar isso? No tribunal? Posso e vou. Era uma pequena vitória, mas seria suficiente. Na quinta-feira, véspera da audiência, Miguel recebeu uma visita inesperada no café. Era um homem jovem, por volta de 35 anos. Terno cinza bem cortado, maleta de couro. Cabelos negros penteados para trás, olhos escuros e inteligentes. Senhor Miguel Souza? Sim. Meu nome é Leonardo Dias. Sou advogado. Ele estendeu um cartão. Eu gostaria de representá-lo pro bono, sem custos. Miguel olhou para o cartão, desconfiado. Por quê? Quem te mandou? Ninguém. Eu li sobre seu caso nos jornais e conheci o Henrique Almeida Sampaio. Trabalhei para a empresa dele há 5 anos como advogado júnior. Ele foi um dos homens mais éticos que conheci. Se ele escolheu o senhor, tinha um motivo. Você trabalhava para ele? Sim. Até Gustavo Sampaio assumir parte da gestão e começar a fazer coisas questionáveis. Eu denunciei internamente e fui demitido. Henrique tentou me defender, mas Gustavo tinha poder demais naquela altura. Leonardo sentou-se. Eu devo a Henrique. E se ajudar você for uma forma de honrar a memória dele, então é isso que vou fazer. Miguel sentiu pela primeira vez em dias uma centelha de esperança. Mas a audiência é amanhã. Eu sei. Temos menos de 24 horas, mas vamos lutar. Leonardo abriu a maleta e tirou um bloco. Me conta tudo, desde o primeiro dia que encontrou Henrique. Eles ficaram ali por 3 horas. Miguel contou cada detalhe, cada conversa, cada gesto. Leonardo anotava tudo, fazendo perguntas, construindo uma linha de defesa. O problema, disse Leonardo finalmente, é que tudo isso é circunstancial. Precisamos de algo concreto, algo que prove que Henrique estava lúcido quando mudou o testamento e que sua relação com ele era genuína. A carta que ele escreveu não vai ser suficiente.
Os advogados de Gustavo vão argumentar que foi escrita sob influência. Precisamos de mais. Miguel pensou desesperadamente. Ele tinha um caderninho, um caderno velho que sempre carregava. Ele escrevia coisas nele. E tirava fotos também com uma câmera Polaroid. Os olhos de Leonardo brilharam. Onde está esse caderno? Não sei. Ele sempre guardava no bolso do paletó. Precisamos encontrar esse caderno. Ele pode ter evidências cruciais. Leonardo pegou o celular. Vou descobrir o que aconteceu com os pertences pessoais de Henrique. 10 minutos depois, ele desligou, a expressão sombria. Os pertences dele estão na casa em Laranjeiras, e quem tem acesso à casa agora é Gustavo Sampaio. Miguel sentiu o estômago afundar. Então ele tem o caderno. Provavelmente. E se o conteúdo for favorável a você, ele vai destruir. Não podemos fazer nada? Tecnicamente, até o inventário estar concluído, nada pode ser removido ou destruído da propriedade. Mas fiscalizar isso? Leonardo suspirou. É complicado. E agora? Agora vamos para a audiência amanhã com o que temos. E rezamos para que o juiz veja a verdade. Naquela noite, Miguel mal dormiu. Rolava na cama, olhando para o teto, pensando em seu Henrique. No sorriso triste dele. Nas mãos tremendo. Nas histórias repetidas. Me desculpa, sussurrou para o escuro. Me desculpa por não ter protegido teu último desejo. Na sexta-feira de manhã, Miguel vestiu a única roupa social que tinha, uma calça preta surrada e uma camisa branca, que já estava amarelada. Deixou Davi com a vizinha Regina, que prometeu cuidar do menino o dia todo se fosse preciso. Vai dar tudo certo, meu filho, disse ela, apertando a mão de Miguel. Espero que sim. O fórum ficava no centro. Miguel e Leonardo chegaram 15 minutos antes da audiência. A sala estava lotada. Jornalistas, curiosos. E do outro lado da sala, cercado por 4 advogados de terno caríssimo, estava ele, Gustavo Sampaio. Era um homem bonito, Miguel tinha que admitir. Alto, bronzeado, cabelos pretos com grisalhos nas têmporas, maxilar quadrado. Usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que Miguel ganhava em 6 meses. Quando viu Miguel, Gustavo sorriu. Não um sorriso amigável. Um sorriso de predador vendo a presa. Ele atravessou a sala e parou na frente de Miguel. Então você é o garçom milagroso, disse, a voz cheia de desprezo disfarçado de polidez. Miguel não respondeu. Olha, vou te fazer uma proposta, continuou Gustavo, abaixando a voz. Esquece essa história de herança. Assina um termo desistindo de tudo, e eu te dou 100 mil reais, dinheiro vivo, hoje mesmo. Miguel olhou nos olhos dele. Não. 200 mil. Não. Gustavo se inclinou mais perto. Você não entende a gravidade da situação. Se eu quiser, eu te destroço. Você vai perder tudo. Inclusive a guarda do teu filho. Algo em Miguel se rompeu. Ele deu um passo à frente, ficando cara a cara com Gustavo. Seu tio, disse baixo, mas firme, passou os últimos meses da vida dele sozinho, esquecido. E onde você estava? Gastando o dinheiro que achou que era seu por direito. Ele não me deixou nada porque eu manipulei ele. Ele me deixou alguma coisa porque você o abandonou. O rosto de Gustavo ficou vermelho. Você não sabe de nada sobre minha relação com meu tio. Sei mais do que você pensa. Ele me contou. Contou sobre as ligações pedindo dinheiro, sobre você chamá-lo de senil. E sabe o que ele sentiu? Não raiva, tristeza. Porque mesmo depois de tudo, ele ainda te amava. Mas você jogou esse amor no lixo. Senhores, a voz firme de Leonardo interrompeu. Sugiro que voltem para seus lugares. O juiz está chegando. Gustavo deu um último olhar venenoso para Miguel e voltou para seu lado da sala. Você se saiu bem, sussurrou Leonardo. Mas controla as emoções lá dentro. Vamos precisar de cabeça fria. A porta dos fundos se abriu. Todos de pé para o meritíssimo juiz Henrique Cardoso. E assim começou a batalha pela verdade. O juiz Henrique Cardoso era um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos,
óculos de leitura pendurados numa corrente e uma expressão que não revelava nada. Sentou-se na cadeira alta, organizou os papéis diante dele e olhou para a sala lotada. Bom dia. Estamos aqui para a audiência preliminar no caso espólio de Henrique Almeida Sampaio versus Miguel Souza. Antes de começarmos, quero deixar claro que não tolerarei circo mediático nesta sala. Jornalistas, uma palavra fora do lugar e vocês serão retirados. Entendido? Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Bem, que comece a audiência. Dr. Fernando Castro, entendo que o senhor representa o contestante Gustavo Sampaio? Um dos advogados de terno caro se levantou. Era um homem de 50 anos, bronzeado, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma voz que transbordava confiança. Sim, meritíssimo. Meu cliente, Gustavo Sampaio, sobrinho único e único parente vivo do falecido, contesta a validade do testamento alterado 2 semanas antes da morte de seu tio, alegando que a mudança foi resultado de influência indevida exercida pelo réu, Miguel Souza. E o senhor Leonardo Dias representa o senhor Miguel Souza? Leonardo se levantou. Sim, excelência. Muito bem. Dr. Castro, apresente suas evidências iniciais. O advogado abriu uma pasta e começou. Meritíssimo, o falecido Henrique Almeida Sampaio sofria de Alzheimer em estágio moderado a avançado. Ele estava vulnerável, confuso, facilmente influenciável. O réu, Miguel Souza, aproveitou-se dessa vulnerabilidade. Ele colocou documentos sobre a mesa do juiz. Estes são laudos médicos confirmando o diagnóstico. Aqui, um relatório neurológico de 3 meses atrás, indicando perda significativa de memória de curto prazo, desorientação temporal e susceptibilidade aumentada a sugestões externas. Miguel sentiu o coração afundar. Parecia tão ruim quando colocado assim. Além disso, continuou o Dr. Castro, temos evidências circunstanciais fortes. O réu admitiu ter conversado regularmente com a vítima. Admitiu ter mencionado sua própria situação financeira precária, especificamente a necessidade de dinheiro para a cirurgia de seu filho. E, milagrosamente, 2 semanas depois dessas conversas, o testamento é alterado para incluir exatamente o réu e seu filho como beneficiários. Isso não é evidência de manipulação, protestou Leonardo. Isso é evidência de compaixão. O juiz ergueu a mão. Dr. Dias, o senhor terá sua vez. Dr. Castro, continue. Finalmente, meritíssimo, apresento o depoimento escrito de 3 funcionários da empresa Sampaio Incorporações, que visitaram o senhor Henrique nas últimas semanas de vida. Todos afirmam que ele estava visivelmente confuso, chamando-os por nomes errados, esquecendo conversas recentes. Como um homem nesse estado poderia tomar uma decisão financeira tão drástica de forma lúcida? O juiz leu os documentos em silêncio. Então olhou para Leonardo. Dr. Dias, sua vez. Leonardo se levantou e Miguel viu determinação em seus olhos. Meritíssimo, a acusação pinta um quadro conveniente, mas incompleto. Sim, Henrique Almeida Sampaio tinha Alzheimer. Mas Alzheimer não é um interruptor que desliga a lucidez completamente. Há momentos de clareza, especialmente em estágios moderados, e foi num desses momentos que o Sr. Henrique tomou sua decisão. Ele colocou um documento na mesa. Esta é a carta escrita de próprio punho pelo falecido, explicando suas razões. Ela foi reconhecida em cartório, na presença de 3 testemunhas, incluindo 2 médicos que atestaram que, no momento da escrita, o Sr. Henrique estava lúcido e compreendendo plenamente suas ações. Carta que poderia ter sido escrita sob coação psicológica, retrucou o Dr. Castro. Coação psicológica? Leonardo virou-se para ele. Meu cliente trabalhava como garçom. Via o Sr. Henrique por 15 minutos por dia. Ele não tinha acesso à casa dele, à empresa, aos documentos. Como exerceria tal coação? Manipulação emocional é sutil, Dr. Dias. Não precisa de acesso físico. O juiz bateu o martelo. Senhores, menos teatro. Dr. Castro, o senhor tem testemunhas? Sim, meritíssimo. Chamo Gustavo Sampaio ao depoimento.
Gustavo se levantou e caminhou até o banco das testemunhas com confiança. Jurou dizer a verdade e sentou-se. Senhor Sampaio, começou o Dr. Castro, descreva sua relação com seu falecido tio. Henrique era como um pai para mim, disse Gustavo, a voz carregada de emoção ensaiada. Minha mãe morreu quando eu era jovem. Meu tio me acolheu, me ensinou tudo sobre negócios, sobre vida. Éramos muito próximos. Miguel apertou os punhos. Mentira. Tudo mentira. E quando foi a última vez que o senhor viu seu tio? Gustavo hesitou por uma fração de segundo. Alguns meses atrás. Eu moro em São Paulo, então não conseguia visitá-lo tão frequentemente quanto gostaria. Alguns meses, repetiu Leonardo se levantando. Posso fazer perguntas, Excelência? Pode. Leonardo pegou um papel. Senhor Sampaio, o senhor disse alguns meses, mas registros telefônicos mostram que a última ligação entre o senhor e seu tio foi há 3 anos e 2 meses, e essa ligação durou menos de 5 minutos, terminando com seu tio desligando abruptamente. Gustavo ficou pálido. Deve ter havido outras ligações não registradas. A de um celular cadastrado em seu nome para um telefone fixo? Difícil. Leonardo avançou. Na verdade, senhor Sampaio, o senhor não visitava nem ligava para seu tio há anos. E quando ligou pela última vez, foi para pedir dinheiro para cobrir dívidas de jogo, não foi? Objeção, gritou o Dr. Castro. Isso é especulação. É fato, disse Leonardo calmamente. Tenho aqui um extrato bancário mostrando uma transferência de R$250 mil da conta do Sr. Henrique para a conta do Sr. Gustavo, datada do mesmo dia dessa última ligação. E registros de um cassino em São Paulo, mostrando que o Sr. Gustavo pagou exatamente essa quantia em dívidas uma semana depois. O juiz olhou para Gustavo. Sr. Sampaio? Isso foi um empréstimo familiar. Não tem nada a ver com este caso. Tem tudo a ver, disse Leonardo. Porque quando seu tio se recusou a emprestar mais dinheiro, o senhor o abandonou. 3 anos sem contato. E agora, magicamente, o senhor reaparece, preocupado com o bem-estar dele. Conveniente. Eu estava ocupado demais para ligar no aniversário dele, no Natal, quando ele foi internado com pneumonia. Gustavo não respondeu, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Leonardo voltou-se para o juiz. Meritíssimo, o verdadeiro abandono não foi cometido por meu cliente. Foi cometido por esse homem, que agora tenta roubar a última vontade de um tio que ele desprezou em vida. Objeção! Argumentação emocional. Sustentada, disse o juiz. Dr. Dias, mantenha-se nos fatos, mas devo admitir que o histórico de relacionamento é relevante. Leonardo respirou fundo. Excelência, tenho uma testemunha que pode falar sobre o verdadeiro caráter da relação entre meu cliente e o falecido. Chamo Regina Santos. Dona Regina entrou na sala, nervosa, mas determinada. Jurou e sentou-se. Senhora Santos, a senhora trabalha no Café Aurora? Sim, senhor. Há 12 anos. E a senhora presenciou as interações entre o senhor Miguel e o senhor Henrique? Todos os dias. Eu via tudo da cozinha. Descreva o que via. Regina olhou para Miguel, depois para o juiz. Via um homem bom cuidando de um homem solitário. Miguel nunca tratou o seu Henrique diferente de qualquer outro cliente. Sempre com respeito, sempre com paciência. Quando o senhor esquecia as coisas, Miguel não ficava irritado. Ele ajudava, organizava os remédios, lia o cardápio, ouvia as mesmas histórias sem reclamar. O senhor Miguel alguma vez pediu dinheiro ao senhor Henrique? Nunca, nem uma vez. A senhora alguma vez viu comportamento suspeito? Não, senhor. Só vi bondade. Dr. Castro se levantou. Senhora Santos, a senhora é amiga do réu? Sou, sim. Então seu depoimento é tendencioso. Não é tendencioso se é a verdade, retrucou Regina com firmeza. O juiz fez algumas anotações. Mas testemunhas? Leonardo hesitou. Era tudo que eles tinham. E não parecia suficiente.
Ele olhou para Miguel, que estava pálido, as mãos tremendo. Foi quando a porta da sala se abriu. Todos se viraram. Uma mulher idosa entrou, apoiando-se numa bengala. Tinha por volta de 70 anos, cabelos brancos presos num coque e olhos azuis penetrantes. Ela caminhava devagar, mas com dignidade. Peço desculpas pela interrupção, meritíssimo, disse com voz clara. Meu nome é Helena Sampaio. Eu era a secretária pessoal de Henrique Almeida Sampaio por 42 anos. A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo. Ordem, senhora Sampaio. A senhora não estava na lista de testemunhas. Eu sei, excelência, mas preciso falar. Tenho algo que muda tudo. Gustavo ficou lívido. Dona Helena, o que a senhora está fazendo aqui? A mulher o olhou com desprezo. Fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, dizendo a verdade. O juiz considerou por um momento. Muito bem, aproxime-se. Helena jurou e sentou-se no banco das testemunhas. De dentro da bolsa grande que carregava, tirou algo envolto em tecido. Era o caderno velho de seu Henrique. Miguel sentiu o coração disparar. Leonardo se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Este caderno, disse Helena, pertencia ao Sr. Henrique. Ele o carregava sempre. Nele, ele escrevia cartas para o filho falecido e, nos últimos meses, ele escrevia sobre Miguel Souza. Como a senhora obteve isso? Perguntou o juiz. Eu fui à casa do Sr. Henrique ontem, com autorização do inventário para recolher documentos importantes da empresa. Encontrei este caderno escondido numa gaveta do escritório. O Sr. Henrique deve tê-lo guardado ali numa das últimas vezes que esteve em casa. E por que a senhora está trazendo isso aqui? Helena olhou diretamente para Gustavo. Porque ontem à noite, esse homem invadiu minha casa. Ele sabia que eu tinha o caderno. Ofereceu-me dinheiro para destruí-lo. Quando recusei, ele ameaçou processar-me. Mas eu trabalhei para Henrique Almeida Sampaio durante 4 décadas. Eu vi o tipo de homem que ele era. E não vou deixar seu último desejo ser destruído por ganância. Ela abriu o caderno com cuidado. Posso ler algumas passagens, excelência? Por favor. Helena ajustou os óculos e começou a ler, a voz embargada. Guilherme, meu filho querido, hoje conheci um homem. Ele trabalha num café humilde. Seu nome é Miguel. Ele tem seus olhos. Olhos que veem as pessoas, não as coisas. Ele não sabe quem eu sou. Para ele sou apenas um velho que esquece coisas. E sabe o que é maravilhoso? Ele me trata bem mesmo assim. Não porque eu seja rico, mas porque ele é bom. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel. Helena continuou. Hoje Miguel organizou meus remédios. Eu tinha esquecido quais tomar. Ele separou cada um, explicou para que serve. Ele tem um filho doente, um menino chamado Davi. Miguel me contou, mas não pediu nada. Apenas compartilhou sua dor. Como você compartilhava comigo, meu filho, eu te vejo nele. A sala estava em completo silêncio. Decidi mudar meu testamento. Gustavo não merece nada do que construí. Ele me abandonou. Me chamou de senil quando recusei dar mais dinheiro para suas perdas. Mas Miguel merece. Não porque ele pediu, mas porque ele me devolveu algo que o dinheiro não compra. Dignidade. Helena virou várias páginas, revelando fotografias Polaroid coladas entre as páginas. Fotos de Miguel servindo café, de Miguel sorrindo, de Miguel organizando os remédios na mesa. E a isto, disse ela virando para a última página. Era um desenho feito com caneta tremida. Um desenho simples de 2 figuras sentadas numa mesa. Uma legenda embaixo dizia: Miguel e eu, amigos. O juiz limpou a garganta, visivelmente emocionado. Dr. Castro, alguma pergunta para a testemunha? O advogado estava sem palavras. Olhou para Gustavo, que tinha a cabeça entre as mãos. Não. Não, excelência. Dr. Dias? Leonardo se levantou. Sem perguntas, meritíssimo. A evidência fala por si. O juiz fechou o caderno com cuidado e passou vários minutos lendo os documentos diante dele. Finalmente, ergueu os olhos.
Após analisar todas as evidências apresentadas, incluindo este caderno que é claramente autêntico e datado, chego à seguinte conclusão. Não há evidência alguma de manipulação ou influência indevida por parte do Sr. Miguel Souza. Pelo contrário, há evidências abundantes de que Henrique Almeida Sampaio estava em plena lucidez quando alterou seu testamento e que sua decisão foi baseada em gratidão genuína por bondade genuína. Ele olhou para Gustavo com severidade. Quanto ao Sr. Gustavo Sampaio, estou chocado com a audácia desta contestação. Um homem que abandonou o tio por anos, que aparentemente tentou subornar e intimidar testemunhas, tem a coragem de falar sobre influência indevida? Meritíssimo, Silêncio. Minha decisão é a seguinte. A contestação é rejeitada. O testamento de Henrique Almeida Sampaio permanece válido em sua totalidade. Além disso, estou ordenando uma investigação sobre as ações do Sr. Gustavo Sampaio, incluindo a tentativa de destruição de evidências e intimidação de testemunhas. Gustavo ficou de pé, furioso. Isso é uma farsa, um escândalo. O juiz bateu o martelo com força. Senhor Sampaio, mais uma palavra e o senhor será preso por desacato. Agora saia da minha sala. Gustavo saiu pisando duro, seguido por seus advogados derrotados. O juiz virou-se para Miguel e, pela primeira vez, sorriu levemente. Senhor Miguel Souza, é raro ver bondade genuína ser recompensada. Henrique Almeida Sampaio escolheu bem. Use esse presente para honrar a memória dele. Miguel não conseguiu falar. Apenas acenou, lágrimas escorrendo livremente agora. Audiência encerrada. 3 meses depois. O Café Aurora estava irreconhecível. As paredes tinham sido pintadas de um amarelo suave e acolhedor. As cadeiras velhas tinham sido substituídas por estofadas confortáveis. A cozinha brilhava com equipamentos novos. Mas a essência permanecia. Ainda era um lugar humilde, acolhedor, onde todos eram bem-vindos. Miguel tinha comprado o ponto de Marcelo, que agora se aposentara numa praia no Nordeste. Dona Regina era a gerente, com um salário justo. E Miguel finalmente tinha voltado a fazer o que amava, cozinhar. O cardápio agora incluía pratos autorais, receitas que ele tinha criado anos atrás, mas nunca tivera chance de servir. Mas o café preto com pão de queijo ainda estava lá. Sempre estaria. Na parede do fundo, onde antes havia a pintura desbotada da aurora boreal, agora havia uma foto emoldurada. Era uma das polaroids do caderno de seu Henrique, Miguel sorrindo enquanto servia café. E abaixo da foto, uma placa de bronze. Henrique Almeida Sampaio, 1947-2025. Aqui ele encontrou o que procurava: ser visto. Em sua memória, todos que entrarem aqui serão vistos também. Davi tinha feito a cirurgia 2 semanas após a audiência. Foi um sucesso completo. Agora, o menino corria, brincava, vivia sem limitações. E toda tarde, quando saía da escola, vinha direto para o café fazer a lição de casa, na mesma mesa do canto onde seu Henrique costumava sentar. Miguel tinha usado parte da herança para criar o Fundo Henrique Sampaio, uma organização que pagava cirurgias para crianças carentes com problemas cardíacos. Até agora, 17 crianças tinham sido operadas. 17 vidas salvas com o legado de um homem que só queria ser lembrado com amor. Helena tinha se tornado uma amiga próxima, visitando o café toda semana, contando histórias sobre o Henrique dos velhos tempos. E Gustavo? Estava respondendo a 3 processos: tentativa de suborno, intimidação de testemunhas e uso indevido de influência corporativa. A empresa Sampaio Incorporações tinha sido reorganizada sob nova gestão, finalmente livre da ganância que quase a destruíra. Numa manhã de sábado, 3 meses após tudo aquilo, Miguel estava na cozinha preparando pães de queijo quando Davi o chamou. Pai, tem um senhor aqui que parece perdido. Miguel saiu da cozinha e viu um idoso magro, de cabelos brancos, parado na porta com expressão confusa. Usava roupas simples, carregava uma bengala e tinha aquele olhar distante que Miguel conhecia tão bem. O homem entrou devagar e olhou ao redor, incerto.
Miguel pegou um cardápio e se aproximou com um sorriso caloroso. Bom dia, senhor. Bem-vindo ao Café Aurora. Mesa para um? O idoso acenou timidamente. Venha comigo. Tenho a mesa perfeita para o senhor. Miguel o conduziu até a mesa do canto, a mesa de Henrique. Como o senhor toma seu café? Preto, por favor. Ótima escolha. Volto já com um café quentinho. E se precisar de qualquer coisa, só me chamar. Meu nome é Miguel. Enquanto preparava o café, Miguel olhou pela janela da cozinha e viu Davi sentado ao lado do idoso, mostrando seu desenho da escola. O homem sorria, aquele sorriso de quem finalmente se sentia visto. Dona Regina veio ao lado de Miguel e tocou seu ombro. Você está fazendo o seu Henrique orgulhoso, meu filho. Miguel sentiu lágrimas nos olhos, mas sorriu. Espero que sim, Dona Regina. Espero que sim. Ele levou o café para a mesa e, ao colocá-lo diante do idoso, sussurrou baixinho, como se Henrique pudesse ouvi-lo de onde quer que estivesse. Obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em como tocamos as vidas ao nosso redor. Prometo continuar honrando isso, todos os dias, para sempre. O idoso olhou para Miguel com aqueles olhos nublados, mas havia gratidão ali. Gratidão por ser visto, por importar. Por ser tratado como humano, não como mais um problema a ser ignorado. E Miguel entendeu que este era o verdadeiro legado de Henrique Almeida Sampaio. Não os milhões, não a empresa, mas a lição simples e profunda de que ver as pessoas, realmente vê-las, é o maior presente que podemos dar. O sino da porta tocou. Mais clientes entrando, mais vidas para tocar, mais histórias para ouvir. Miguel amarrou o avental, sorriu e foi trabalhar. Porque agora ele não era apenas um garçom. Ele era um guardião de dignidade, e essa era a herança mais valiosa de todas. A história de Miguel nos lembra que as maiores riquezas da vida não estão em contas bancárias, mas em conexões humanas genuínas. Um gesto simples, ler um cardápio, organizar remédios, ouvir a mesma história pela 10ª vez, pode ser a diferença entre solidão e dignidade para alguém. Dr. Henrique tinha tudo: riqueza, poder, sucesso. Mas ele deixou este mundo buscando algo que o dinheiro jamais comprou: ser verdadeiramente visto. E encontrou isso nas mãos de um homem que escolheu bondade, apesar de sua própria dor. Miguel não apenas herdou uma fortuna, ele herdou uma responsabilidade. Provar que a verdadeira riqueza está em como usamos o que temos para honrar quem nos viu quando éramos invisíveis. Então eu te pergunto, quem são os Dr. Henriques? Silenciosos na sua vida? E você tem a coragem de reconhecê-los? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva para mais histórias reais que nos lembram da força da empatia. Porque às vezes, um pequeno ato de bondade muda uma vida inteira, não só de quem recebe, mas de quem oferece.